Você já parou para pensar naquela sensação de que tudo está conectado? Tipo, sei lá, num festival de música, a energia da galera, a música te levando. Parece que todo mundo vira uma coisa só, né? Essa ideia de que existe uma ordem por trás de tudo, sabe? Uma sabedoria antiga que explica como a realidade funciona. Isso, e é exatamente isso que a gente vai explorar no nosso Deep Dive de hoje. Vamos mergulhar fundo em Ocaibalion, uma obra atribuída a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, que nome, né? Parece nome de mago. E ele era visto como um tipo de mago, um grande sábio do Egito e da Grécia Antiga. Imagina, ele era considerado contemporâneo de Abraão. Nossa, Daniel tá falando de alguém muito, muito antigo. E qual é a ideia central de Ocaibalion? É desvendar as verdades fundamentais da realidade, os segredos do universo e da vida, digamos assim. E o nosso objetivo aqui é te ajudar a entender esses segredos de um jeito fácil, sem complicação, sem ficar aparecendo aula de física quântica, sabe? Exatamente. Queremos que você termine essa conversa com a gente com uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre você mesmo. Com aqueles momentos que te fazem ver as coisas de um jeito totalmente novo. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar os 7 princípios herméticos. Eles são o coração dessa filosofia. 7 princípios. Ah. Isso é muita coisa, mas vamos com calma. Qual é o primeiro deles? O primeiro é o princípio do mentalismo. Mentalismo. Me explica melhor. Basicamente, ele diz que o todo é mente, o universo é mental. Não, mas o que isso significa na prática? Significa que tudo que existe, a essência de tudo, tem uma natureza mental. É como se o universo fosse um grande pensamento. Tipo, tudo que a gente vê, toca, sente, é tudo parte de uma mente gigante. Isso mesmo. Imagine um oceano infinito de consciência e cada coisa que existe é uma onda nesse oceano. Nossa, que ideia. E como isso se aplica à nossa vida aqui no Brasil? De várias maneiras. Pense em como uma música pode viralizar no Brasil, né? Uma ideia que surge e de repente todo mundo está cantando. Ou um movimento cultural que ganha as ruas, uma gíria que todo mundo começa a usar. Exato. Isso mostra o poder do pensamento em escala coletiva. É o mentalismo em ação. E no nível individual, como esse princípio se manifesta na minha vida? Pense em como as suas crenças e a sua forma de ver o mundo influenciam as suas experiências. A forma como você encara a crise econômica, seus relacionamentos, tudo isso é moldado pela sua mente. É verdade. Se eu acredito que vou conseguir algo, as chances de eu me esforçar para alcançar aquilo aumentam. Exatamente. Então, entender o princípio do mentalismo é o primeiro passo para usar o poder da mente de forma consciente. É como se a gente tivesse mais controle sobre a nossa realidade do que imagina. Perfeitamente. E o próximo princípio nos ajuda a entender como essa realidade mental se manifesta em diferentes níveis. Qual é o próximo? O princípio da correspondência. E o que ele diz? O que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Parece um pouco complicado. Na verdade, é mais simples do que parece. A ideia é que existem padrões que se repetem em diferentes escalas. Tipo, o que acontece no microcosmo também acontece no macrocosmo. Isso mesmo. É como se o universo fosse um fractal, com padrões que se repetem infinitamente. Me dá um exemplo prático. Pense na organização de um mutirão numa comunidade, sabe? Quando as pessoas se juntam para realizar uma tarefa em conjunto. Ah, sim, tipo para construir uma casa ou limpar uma praça. Exato. Esse tipo de colaboração reflete um princípio universal de cooperação e interconexão. A mesma dinâmica que vemos no mutirão, a gente pode observar em sistemas mais complexos, como a sociedade ou o próprio universo. E como esse princípio se manifesta na minha vida pessoal? Pense nas sincronicidades, aqueles momentos em que você pensa em alguém e essa pessoa te liga, ou quando você precisa de algo e de repente encontra a solução. Nossa, isso acontece comigo direto. Parece mágica. Para o hermetismo, essas sincronicidades não são mero acaso. Elas são manifestações do princípio da correspondência, mostrando a conexão entre os nossos pensamentos e a realidade. É como se a gente estivesse sintonizado com o universo, né? Exatamente. Assim como a saúde do nosso corpo reflete a saúde das nossas células, os eventos da nossa vida refletem o nosso estado mental e emocional. Faz sentido. E qual é o terceiro princípio? O princípio da vibração. Vibração, tipo good vibes. É por aí. O princípio diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então tudo no universo está em constante movimento. Exatamente. Desde as menores partículas até os maiores astros, tudo está vibrando em diferentes frequências. E essa vibração não se limita à matéria, né? Nossos pensamentos e emoções também vibram. Perfeitamente. Tudo é energia em movimento. A diferença entre uma pedra e um pensamento é apenas a frequência da vibração. Nossa, que interessante. E como a gente pode usar esse princípio para melhorar a nossa vida? Ao entender que tudo vibra, podemos escolher vibrar em frequências mais elevadas. Tipo, trocar as bad vibes pelas good vibes. Exatamente. Cultivar pensamentos positivos, emoções elevadas, tudo isso influencia a nossa frequência vibratória e, consequentemente,
a nossa realidade. E como a gente sente essa vibração no dia a dia? De várias maneiras, a atmosfera de um lugar, a energia de uma pessoa, tudo isso são vibrações que a gente pode sentir. É verdade? Tem lugares que a gente entra e sente uma paz, uma tranquilidade. Tem outros que são mais agitados, mais tensos. Exatamente. E a gente também pode sentir a vibração das pessoas, né? Tem gente que a gente se sente bem perto, tem gente que a gente prefere manter distância. É como se a gente tivesse um radar interno para captar essas energias. Isso mesmo. E quanto mais conscientes ficamos da nossa própria vibração, mais podemos escolher as energias que queremos atrair para nossa vida. Legal. E qual é o próximo princípio? O princípio da polaridade. Polaridade, o que isso significa? Ele diz que tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Tipo yin e yang. Exatamente. A ideia é que tudo no universo existe em pares de opostos. Claro e escuro, quente e frio, amor e ódio. E esses opostos são realmente opostos ou são apenas graus diferentes da mesma coisa? É aí que está a chave. O princípio afirma que os opostos são apenas extremos de um mesmo espectro. Tipo, o calor e o frio são apenas diferentes graus de temperatura. Isso mesmo. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. O que existe é um gradiente entre esses dois polos. Interessante. É. E como esse princípio se aplica à nossa vida? De várias maneiras. Por exemplo, a gente pode usar o princípio da polaridade para transformar emoções negativas em positivas. Como assim? Se você está se sentindo triste, em vez de lutar contra essa tristeza, você pode reconhecê-la como um polo de um espectro emocional. E aí buscar o polo oposto, que seria alegria. Exatamente. Ao reconhecer que a tristeza é apenas um grau de emoção, você pode conscientemente se mover em direção à alegria. Faz sentido. E como mais a gente pode usar esse princípio? Para entender melhor os conflitos e as dualidades que existem no mundo. Tito, as diferenças políticas e ideológicas. Isso mesmo. Em vez de ver os lados opostos como inimigos, a gente pode tentar entender que eles são apenas polos diferentes de um mesmo espectro. E que, no fundo, todos buscam um objetivo comum. Exatamente. O desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre esses polos, o ponto de harmonia. E qual é o quinto princípio? O princípio do ritmo. Ritmo, tipo a música da vida. É por aí. O princípio diz que tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés, tudo e desce. Então tudo no universo segue um ciclo. Exatamente. Tudo tem seus altos e baixos, seus momentos de expansão e contração. Tipo, as ondas do mar. Perfeito. As ondas sobem e descem num movimento constante de fluxo e refluxo. E como a gente vê esse princípio em ação na nossa vida? Em tudo. Nos ciclos econômicos, nas tendências da moda, nossas próprias emoções. É verdade. A economia tem seus momentos de crescimento e de crise, as modas vão e voltam, e as nossas emoções também oscilam. Exatamente. A gente tem dias que acorda animado, cheio de energia. E tem dias que acorda mais para baixo, mais introspectivo. E como a gente pode usar o princípio do ritmo para viver melhor? Ao entender que os ciclos são inevitáveis, a gente pode aprender a surfar as ondas da vida com mais sabedoria. Tipo, nos momentos de baixa, saber que a maré vai subir de novo. Isso mesmo. E nos momentos de alta, não se deixar levar pela euforia, sabendo que a maré vai baixar em algum momento. É como ter uma visão mais ampla da vida, né? Saber que tudo passa, tanto as coisas boas quanto as ruins. Exatamente. O importante é manter o equilíbrio, a serenidade, independentemente das circunstâncias. E qual é o sexto princípio? O princípio de causa e efeito. Esse parece bem intuitivo. Ele diz que toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Ou seja, tudo que acontece tem uma razão. Exatamente. Nada acontece por acaso. Tudo é resultado de uma cadeia de causas e efeitos. Mas e o livre-arbítrio? A gente não tem o poder de escolher. Sim, mas as nossas escolhas também são causas que geram efeitos. O livre-arbítrio não significa que as leis de causa e efeito não se aplicam. Então a gente é responsável pelas consequências das nossas ações. Exatamente. Se a gente planta sementes de bondade, colheremos frutos de bondade. Se plantamos semente de egoísmo, colheremos frutos de egoísmo. E como a gente pode usar esse princípio para viver melhor? Ao tomar consciência de que as nossas ações têm consequências, a gente pode fazer escolhas mais sábias. Tipo, pensar antes de agir. Isso mesmo. Avaliar as possíveis consequências das nossas ações, tanto para nós mesmos quanto para os outros. E qual é o sétimo e último princípio? Princípio de gênero. Gênero. Mas a gente não estava falando de filosofia hermética? Sim, mas o princípio de gênero, nesse contexto, não se refere ao sexo biológico. Então, o que significa? Ele se refere aos princípios masculino e feminino que existem em tudo no universo. Tipo, yin e yang, de novo. É uma boa analogia. O princípio masculino é ativo, dinâmico, enquanto o princípio feminino é receptivo, criativo. Esses princípios estão presentes em tudo. Sim, em todos os níveis da criação.
Na natureza, na sociedade, nas nossas próprias mentes. Me dá um exemplo. Pense no processo de criação artística. A inspiração, a ideia inicial, é o princípio feminino em ação. E a execução da obra, a concretização da ideia é o princípio masculino. Exatamente. Ambos os princípios são essenciais para que a obra se manifeste. E como esse princípio se aplica à nossa vida pessoal? Ao reconhecermos e equilibrarmos os princípios masculino e feminino dentro de nós, podemos viver de forma mais completa e harmoniosa. Tipo, expressar a nossa força e essa sensibilidade. Isso mesmo, integrar nossa capacidade de agir e de receber, de pensar e de sentir. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Esses 7 princípios são realmente poderosos. Eles oferecem uma nova forma de ver o mundo, de entender a nós mesmos e a nossa relação com o universo. E como a gente pode aplicar tudo isso na prática? O primeiro passo é a consciência. Ao conhecermos os 7 princípios, podemos começar a observá-los em ação na nossa vida. E aí usar essa sabedoria para fazer escolhas mais conscientes, viver com mais propósito, né? Exatamente. Os 7 princípios herméticos são ferramentas poderosas para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Para você que nos acompanhou até aqui, que tal refletir sobre como esses princípios se manifestam na sua vida? Observe como eles se expressam nas suas relações, no seu trabalho, nas suas escolhas. E como você pode usar essa sabedoria ancestral para criar uma vida mais plena e significativa. Lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada que nunca termina. E a cada passo que damos, nos aproximamos mais da nossa verdadeira essência. E da compreensão dos mistérios do universo. Valeu pela companhia e até a próxima. Até a próxima!